Olá, meu nome é Dália, eu sou chefe de cozinha do restaurante Minosteria e hoje, em parceria com a Germer e com o Max Restaurante, vou trazer uma receita clássica que é um nhoque carbonara, feito com a base do nhoque romano, que é um nhoque à base de sêmola de trigo duro. A gente tem alguns ingredientes já aqui no mise en place. Temos os ovos, a gema, a manteiga noisette, que eu vou usar para acrescentar sabor, que é uma manteiga que a gente deixa ela tostar um pouquinho. Tem o parmesão, a manteiga e o guanciale. O guanciale, ele vai trazer sabor mais para o fim do prato, então eu vou selar ele, utilizando depois a gordurinha que ele solta, para trazer também o douradinho em volta do nhoque. A massa do nhoque romano é composta por trigo, então a gente vai cozinhar ela na panela com leite, ela vai virar uma massa mais espessa. Quando ela estiver soltando do fundo da panela, a gente tira, dá uma sovada depois que esfria um pouquinho e abre ele, faz umas bolinhas, abre e recheia com gemas e parmesão. Pode ser usado pecorino também, não precisa ser só o parmesão, dá para dar uma equilibrada nos sabores, mas hoje a gente vai usar um parmesão bem especial que a gente trabalha no restaurante. O guanciale, eu vou fatiar ele, vou tirar a pele, vou fatiar em pedaços finos para ele ficar bem crocantinho e douradinho. E ele vai entrar por último depois na receita, na hora do empratamento. Então, para deixar também parte do mise en place já pronto, que a maioria das coisas já estão separadas, eu vou mostrar exatamente como que eu faço com a parte do guanciale. A gente retira aqui a parte da pele, que ele está extremamente curado. Então a gente vai fazer fatiazinhas assim. É uma peça que tem bastante gordura, então ela tem bastante sabor. E é importante ela não ser tão grossa exatamente porque a gente precisa da crocância. Para a receita, essa quantidade já seria o suficiente. Essa peça ela é bem saborosa, dá para utilizar como caldo também, traz bastante sabor. Para comer não tanto, mas num caldinho fica uma delícia. Então aqui a gente faz finas fatias. Como ela tá alta, eu vou cortar ela ao meio, para também ficar mais bonito na hora de empratar e melhor também no paladar. Dá pra ver que é uma peça bem bonita. Bem macia, bem suculenta. Essa peça de guanciale, ela tem bastante tempero no processo de cura dela, então já traz bastante sabor pro prato. Importante lembrar também que vocês podem utilizar bacon, vocês podem utilizar pancetta, não precisa ser exatamente o guanciale, caso não esteja no alcance, tá? Pode ser usado outros também que super combinam com a receita. Bom, agora com o guanciale cortado, a gente vai para a cozinha para puxar o nhoque romano na panela. Vou mostrar para vocês como que faz. Bom, pessoal, então agora eu já tenho aqui o meu leite aquecendo para a gente fazer a nossa base do nhoque romano. Eu vou entrar com a manteiga e para ele derretendo junto já com o leite que está aquecendo. Aqui vai demorar um pouquinho, mas não é tão demorado também, depende da intensidade do calor da chama. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para que ele não ferva. A gente não quer que o leite chegue a ferver, a gente só precisa dele quente o suficiente para derreter a manteiga e para poder estar incorporando a sêmola e posteriormente o queijo. Agora a gente aguarda um pouquinho. Eu vou precisar também depois de um fouet, muito importante, para quando a gente entrar com a sêmola, a gente conseguir homogeneizar sem criar nenhum tipo de grumo. A manteiga já está quase pronta. Nesse momento podemos já entrar com uma pitada de sal. Na descrição do vídeo vocês podem conferir também a gramatura correta, tá? Da gramatura do sal e de todos os ingredientes. Agora com a manteiga derretida, eu tenho aqui a sêmola. Eu vou jogar ela aos pouquinhos e vou incorporando com um fouet. A partir do momento que ela ficar mais grossa, a gente pode voltar com a espátula para poder estar incorporando o restante da farinha. É bem aos pouquinhos mesmo, a massa fica bem homogênea depois. Agora ela começou a querer criar uma textura, já está começando a ficar um pouco mais grossa. Nesse momento, eu vou começar a mexer com a espátula. Dá uma segurada aqui.
aqui. Pronto, agora eu vou pegar a espátula, trocar, jogar o restante da sêmola, abaixar um pouquinho o fogo. Pronto, fogo um pouquinho mais baixo. Nesse momento a gente dá uma leve cozinhada no trigo. São aproximadamente 3 minutos, tá? Cozinhando na panela. Começou a querer pegar no fundo, vocês podem desligar o fogo para poder entrar com os outros ingredientes. Essa é uma massa que ela rende bastante, então é bem legal de fazer. Os ingredientes também não são muitos, vai ficar bem simples. Dá para fazer para toda a família. Ó, pessoal, essa textura ela já tá bem bacana. Aqui a gente já tá vendo que ela tá começando a querer pegar no fundo. Nesse momento a gente pode desligar a panela. Desligamos o fogo. Agora a gente entra com o queijo parmesão. Vocês podem usar outros tipos de queijo, podem fazer um blend de queijos. Pode usar pecorino junto do parmesão. Pode usar só pecorino. Tem que tomar um pouquinho de cuidado só com o sal nessa parte, porque dependendo do queijo que vocês utilizarão, ele pode ter bastante sal. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, é bom ir provando sempre. Certinho, pessoal. Aqui a massa já tá bem bonita. Agora a gente espera esfriar um pouquinho para poder estar entrando com as gemas, porque senão ela pode coagular, ok? Pessoal, então agora eu vou tirar da panela para resfriar num outro recipiente, tá? A gente coloca a massa aqui, para ela poder esfriar um pouquinho, para depois a gente incorporar as gemas. Pode abrir ela um pouquinho assim, ajuda na hora de esfriar. É uma massa bem bonita, ela é bem fofinha, tem um sabor muito gostoso da sêmola, o parmesão também traz muito sabor. E depois, quando a gente for usar a noisette, ela vai agregar bastante umami, vai acrescentar sabor amendoado, vai ficar bem gostoso. Bom, então agora com a massa do nhoque romano pronta, que a gente tirou da panela, ela deu uma leve esfriada. Nesse momento eu vou entrar com as gemas. Lembrando que na descrição do vídeo temos todos os ingredientes para vocês conferirem. Eu gosto de mexer com a mão, mas primeiro eu vou dar uma leve misturada aqui para não fazer tanta bagunça no vídeo. Mas é bom dar uma sovada nessa massa, para depois a gente poder estar fazendo as nossas bolinhas de nhoque romano. Então aqui já dá para eu entrar com a mão, vou dar uma sovada aqui na massa. Então aqui com a massa já sovada, a gente vê que ela fica bem macia e é fácil de fazer as bolinhas para a gente poder estar recheando o nosso nhoque. Eu faço umas bolinhas não muito grandes, porque vai um pouquinho do recheio, né? O nosso recheio ele é a base de gemas, parmesão e pimenta preta. Aí eu faço uma bolinha, faço um furinho nela, venho com o recheio. Não precisa pôr muito, porque o molho é composto dos mesmos ingredientes. Então é só para trazer um charme para essa receita, para ficar mais saboroso ainda. A gente fecha e dá uma moldadinha. E ele fica assim, o nosso nhoque recheado. Bem simples, bem prático de fazer. Faz um buraquinho na massa, entra com o recheio. Fecha na parte de cima e molda. Aqui nós temos então nosso nhoque romano recheado, a carbonara. Então depois de moldar o nosso nhoque, nós vamos levar ele para a saltese com a manteiga noisette para poder dourar ele. Na sequência vocês vão conferir.
Bom, pessoal, então agora com uma frigideira, uma saltese bem quente, a gente entra com a manteiga noisette. Vou deixar ela dar uma douradinha aqui. A manteiga noisette, pessoal, vocês vão só pegar a manteiga pura, levar ela numa panela e deixar ela num calor médio para alto, sem deixar ela aquecer demais para ela não queimar. E aí ela vai dar uma leve caramelizada, trazendo sabor amendoado, acastanhado, de tons meio caramelos também. Ela fica mais docinha, com um aroma incrível. Fica delicioso em qualquer receita que vocês forem fazer. Traz muito sabor. Então aqui a manteiga. A gente vai dar uma... Aqui, como o nhoque já é cozido na panela, a gente não precisa levar ele na água necessariamente para cozinhar mais, porque ele já está pronto. Então aqui a gente só vai selar ele, para ele também ficar quente dentro. E como vocês já viram, ele está recheado. Então ele vai, a hora que a gente for comer, ele vai ter o creme dentro, bem gostoso. E ele vai estar todo bem quentinho. Então aqui eu coloco o nhoque na manteiga noisette. Vou deixar ele um pouquinho parado, porque ele precisa estar dourado em quase todos os lados. E de vez em quando eu dou uma leve salteada neles. É legal o fogo ele estar um pouquinho mais alto para que fique bem douradinho em volta, para que faça essa caramelização da noisette no próprio nhoque romano. Vocês podem ver que começou a querer caramelizar de um lado, a dar uma leve dourada. Tem um termo técnico que poderia ser chamado, que é a reação de Maillard, mas aí se aplicaria mais a proteínas, né? Mas lembra, então, para vocês terem uma referência de como a gente precisa que ele fique. Agora ele começou a ficar bem bonito, bem dourado. A gente vai deixar só mais um pouquinho, para também não ficar queimado, não ter perigo de queimar. Nesse momento ele já está ficando bem quentinho. Então aqui nós temos o nhoque romano já selado. Depois a gente só vai entrar com o molho para poder finalizar o prato. Aqui nós temos o guanciale que eu previamente deixei picado. A gente vai deixar ele dar uma leve dourada, então espalhar bem na frigideira. Ele vai soltar bastante gordura e essa gordura depois vai ser utilizada para a gente fazer o nosso molho. Então ele vai trazer bastante sabor para o molho. Vocês podem ver que a peça do guanciale ela tende a ser bem transparentinha, fica bem suculenta. E como a gente precisa que ela fique bem dourada, vai levar um tempinho aqui, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas o sabor é incrível para trabalhar. Pode ser usado bacon, pode usar também a pancetta curada. E caso você seja vegetariano, é só não colocar nenhum tipo de gordura, nem bacon. Como vocês podem ver, ele está começando a ficar crocante. E é assim que a gente precisa dele. A gordura que está soltando aqui, a gente vai usar também para fazer o molho, que é uma gordura muito saborosa. Então aqui nós temos o guanciale selado. Agora eu vou retirar, vou separar a gordura do guanciale para a gente poder usar os dois separados. Agora para a gente puxar o molho, colocar um pouquinho da gordura. Não precisa ser muito, porque senão pode separar o molho. A gente entra com fundo de legumes. Esse fundo de legumes é uma base clássica, tradicional, feita com cenoura, salsão, alho. É uma base de fundo mesmo, cozido lentamente em fogo baixo, onde depois é retirado os legumes e os vegetais para ficar um caldo transparente e bem saboroso. Aos pouquinhos a gente vai adicionando mais fundo. Então aqui nós temos as gemas com parmesão e pimenta preta moída. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, é só conferir. Aí agora o processo ele tem que ser um pouquinho mais rápido para que as gemas não coagulem. Como está bem quente a panela, a gente vai adicionar. E agora a gente cozinha. Aqui está então o nosso molho carbonara. Posteriormente colocaremos o nhoque para ficar envolto aqui.
Com o molho pronto, entramos com os nossos nhoques selados na manteiga noisette. E a gente vai envolver eles nesse molho delicioso de gemas e parmesão com bastante pimenta preta. E agora a gente coloca também um pouquinho do guanciale. Dá uma salteada. O molho ele fica mais espesso mesmo. E aqui está pronto. Agora é só empratar no nosso prato da Germer. Bom, pessoal, agora é a hora do empratamento. Eu escolhi essa louça maravilhosa, que ela é preta, vai combinar super com o nosso nhoque carbonara, que ele traz bastante contraste. Então aqui agora nós colocamos o nhoque, que já está envolto com o molho. Aqui eu vou deixar um pouquinho do molho reservado, para não ficar em excesso. A gente pode dar umas batidinhas aqui no prato. Vou usar um pouquinho de manjericão, de basílico, para trazer leveza, frescor no prato. E aqui está pronto. Você pode finalizar também com um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta, um pouquinho mais de parmesão por cima. Eu vou colocar um pouquinho do guanciale que nós fritamos, para trazer também uma crocância para o prato. Agora com o nosso nhoque romano carbonara pronto, eu vou degustar. Ele fica extremamente macio, cremoso. Esse é um prato extremamente saboroso. O guanciale ele traz muito sabor para o prato. A gente também tem as gemas, a pimenta, trazem todo um equilíbrio. E a farinha de sêmola também traz muito sabor para o prato. Então, eu recomendo, pode ser consumido com vinho, com espumante, também com drinks, muito gostoso. O basílico também ele vai trazer muita leveza para o prato. E também a gente tem essa louça linda, incrível da Germer, que é preta, ela valoriza super o contraste amarelo do nosso nhoque romano.